Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esse inicinho dessa disciplina nossa, onde eu vou querer fazer um vídeo sobre conversões de unidade, um pouquinho mais sobre unidades e um pouquinho sobre ordem de grandeza. A ideia desse vídeo vai ser essa, mas eu queria avisar, hein? Avisando aqui, ó, presta atenção aqui, hein? Vai aparecer um meme aqui, ó, atenção. Por favor, já peguem aí uma caneta, um lápis, uma borracha, um papel, que a gente deve fazer uma continha. Não estou assustando, não. Não é conta muito difícil, mas só que é conta que a gente, em geral, a gente tem que fazer algumas certas conversões de unidade. Então já pega uma canetinha aí, um lápis, que nós vamos ter que fazer uma continha ali daqui a pouquinho, beleza? E eu vou mostrar a conta, mas todo vídeo é importante vocês pegarem a conta e tentar fazer a continha ali junto com o vídeo. Beleza? Então só relembrando aqui, nesses primeiros vídeos aí que eu fiz sobre ciência, física e tal, a gente conversou um pouco sobre ciência, sobre método científico, a gente conversou um pouquinho sobre física, qual que é a ideia da física. Eu falei que uma ideia simplista da física, a ideia da física ela tenta descrever fenômenos da natureza utilizando a linguagem da matemática. Essa que é a ideia proposta dessa área da ciência que a gente chama de física. A gente propõe modelos simples para tentar descrever esses fenômenos. A gente falou um pouco de medidas, a gente falou um pouquinho de medida por comparação, e a gente viu que tem várias quantidades que a gente pode medir, e para cada quantidade a gente pode especificar várias unidades para a mesma quantidade. A gente falou ali de medida de massa, utilizando libra, utilizando quilograma, a gente falou de medida de distância, onde a gente pode utilizar metro, jarda, ou medida de altura, que seja a mesma coisa, e assim por diante. A gente viu isso tudo no outro vídeo. Bacana, então isso aí foi só relembrando rapidamente uma memória aí desses primeiros vídeos. Então vamos falar um pouquinho de unidades. Qual que é a ideia de unidade? A ideia de unidade a gente quer fazer uma medida com relação a alguma quantidade física, e essa medida dessa quantidade física a gente quer expressar em algum termo que a gente consegue comparar com outras pessoas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da medida do atleta, do grande atleta que é Michael Jordan. Eu posso medir a altura desse Michael Jordan em unidade de Michael. Então, um Michael Jordan equivale à altura de um Michael Jordan. Eu posso inventar essa unidade? Posso, não tem problema nenhum eu inventar essa unidade. Então eu inventei essa unidade, um Michael Jordan. Só que um Michael Jordan, se eu for converter isso para metro, dá o quê? Dá 1,98 metros. E um Michael Jordan, isso convertido em jardas, dá 2,16 jardas. A questão é, a quantidade física que eu tô medindo aqui, é essa quantidade que eu chamo de tamanho desse jogador. Certo? Então eu posso expressar isso nessas unidades aqui. E por que a gente tratar essa conversão de unidades é importante? Porque normalmente a gente encontra umas tabelas meio loucas assim, né? Aqui está a tabela de polegada para centímetro, de pé para metro, de jarda para metro, de milha para quilômetro. A gente encontra essas tabelas loucas. Hoje em dia a gente tem o Google, que é muito simples. A gente coloca assim no Google, Google, quanto que é um Michael Jordan? Ele vai te falar assim, um Michael Jordan é tantos metros. Ele vai colocar lá assim, beleza, mas só que é bom a gente saber interpretar esse tipo de conversão. Mas a gente encontra essas tabelas aí meio loucas assim. Minha ideia nesse vídeo é passar para vocês qual que é o conceito por trás dessa conversão de unidades e falar um pouquinho do conceito de fator de conversão para isso. E por que converter unidade é importante? Porque tem gente que pode ficar pensando assim, converter unidade é só ficar passando de quilômetro por hora para metro por segundo para resolver exercício em física. Não é só isso. Eu vou dar dois exemplos aqui. Eu vou deixar um link na descrição para esses exemplos. Vou deixar um link também para outros exemplos de erro de conversão de unidade, que isso pode tanto custar muito dinheiro, quanto custar até vidas. Então vamos se preocupar um pouquinho com isso. É bem importante a gente se preocupar um pouco com essas conversões. O primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma tirinha, que está aqui, ó, métrico, inglês, ou o que seja, né? Tem um ETzinho aqui, uma sonda que caiu aqui, NASA, e alguém aqui escrito aqui. Aí tá falando, ó, se lembra do acidente com o Mars Climate Orbiter de 99? O que foi esse acidente? A NASA mandou uma sonda para Marte para tentar observar Marte, observar a parte de clima de Marte ou de alterações climáticas em Marte, que Marte tem uma atmosfera até pequena, mas lá tem alterações climáticas do próprio planeta. Isso existe aqui na Terra também, normal do planeta, e queria estudar isso. Eles mandaram uma sonda, só que a sonda, algumas partes dela, algumas partes, engrenagem, alguns tipos de componente, foi construído utilizando o sistema inglês, o sistema de polegada, pé, jarda e tudo mais.
E uma outra parte foi construída utilizando o sistema decimal, o sistema métrico, quer dizer, o sistema métrico internacional, que é metro, segundo, e aí vai. Utilizando o sistema métrico, centímetro, metro e assim por diante. Só que não houve uma junção dessas duas unidades. Quando a sonda chegou lá, ela chegou com uma velocidade muito maior, ela espatifou em Marte. E isso aqui foi perdido, nesse caso aqui, milhões de dólares por conta de um erro de conversão. Então é importante, depois desse incidente, a NASA ela se preocupou mais nessa parte de conversão de unidades. Mas é importante a gente se preocupar com isso. Isso aqui foi um incidente que custou milhões de dólares por conta de conversão de unidades. Uma das maiores causas foi isso, certo? E aí eu vou mostrar um outro caso, que ele é um pouco mais drástico, que é desse avião aqui da Air Canada. Eu acho que o número é 143, eu vou deixar linkado aí na descrição. Mas teve um incidente, eu acho que foi em 1983. A empresa de aviões começou a utilizar o sistema métrico. E o avião foi abastecer em algum lugar, sei lá, eu acho que foi na Inglaterra. Depois vocês confirem na descrição os detalhes, a parte bem detalhada. Mas o avião ele foi carregar e era para colocar no avião 23 mil quilos de combustível. Que o combustível ele entra por massa, ele é medido por massa dentro do avião para você saber equilibrar o centro de massa e tudo mais ali. O combustível era para ter sido colocado 23 mil quilos. Quando chegou no lugar para colocar, colocou 23 mil libras. 23 mil libras é menos da metade de 23 mil quilos. Então o avião ele saiu com combustível para chegar menos da metade da onde que ele deveria chegar. E aí vocês imaginam a loucura que passou. O piloto conseguiu fazer um pouso de emergência e ele meio que virou uma lenda na aviação por ter conseguido fazer esse tipo de pouso de emergência. Só que foi um incidente que depois dele o pessoal falou assim, não, peraí, a gente tem que bolar um esquema que seja muito preciso para fazer essa conversão. Porque vocês pensam só por causa de um erro de conversão, houve um problema que poderia ter custado a vida de muitas pessoas. Então isso é muito importante, não é um negócio de brincadeira isso aqui não. E aí para falar de sistema de unidades, em geral a gente fala assim, vamos estudar um padrão. O padrão que a gente normalmente usa é o padrão do Sistema Internacional de Unidades. Tem poucos países no mundo que utilizam um outro sistema. Esse Sistema Internacional de Unidades é um padrão muito utilizado, assim, o mundo inteiro utiliza. Aqui no Brasil, particularmente, a gente usa esse sistema para medir distância, para medir massa, para medir tudo mais, essas coisas, para medir qualquer tipo a maioria das medidas que a gente utiliza é baseado no Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema é baseado em 7 unidades principais, onde a partir dessas unidades principais aqui, a gente pode derivar todas as outras unidades. As unidades são unidades que elas são definidas a partir de um processo operacional, ou seja, elas não necessariamente elas têm que ser a unidade mais fundamental. Por exemplo, o ampere ele é coulomb por segundo. Só que ele o coulomb não se torna uma unidade principal porque o ampere ele é mais fácil para você operacionalizar e medir o ampere caso seja necessário. Então essas 7 unidades aqui são as unidades principais do Sistema Internacional de Unidades. Você tem aqui o metro, segundo, quilograma, esse casão aqui é o Kelvin de temperatura, o mol que é medida de quantidade de matéria, a candela que é de intensidade luminosa, se eu não me engano, ou alguma coisa relacionada à luz. Pesquisa aí agora, pesquisa, vocês estão no Google, pesquisa aí. E o ampere que é de corrente elétrica. Então a partir das unidades podemos derivar todas as outras unidades, mas mais importante, aqui é até interessante a gente citar aqui, né? Porque tem muita gente confundindo mass com mais, né? Então mass, vírgula, mais importante do que saber essas unidades. A gente sabe que a gente pode medir uma certa quantidade com a régua que a gente quiser. Por exemplo, eu posso medir a altura em unidades de um Michael Jordan. Eu posso medir a altura e eu devo ter, sei lá, 0,55 de um Michael Jordan. Então, a gente pode medir com a régua que a gente quiser, desde que a gente saiba a relação entre essas réguas. Então, por exemplo, um Michael Jordan equivale a 1,98 metros, que equivale a 2,16 jardas. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos sobre isso, certo? Então, de unidade, o que eu queria citar era isso, que a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior com relação a unidades. Unidade é um negócio que a gente cobra e com razão que a gente cobra. Um outro assunto que eu queria fazer antes de ir para os exemplos é a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? Por exemplo, a gente quer medir aqui a distância do Sol até a Terra. A gente pode medir essa distância em metros, que dá aqui 150 mil milhões bilhões de metros, que dá 150 vezes 10 a 9 metros. A gente pode medir isso em quilômetros, que dá 150 milhões de quilômetros, que é 150 vezes 10 a 6 quilômetros.
certo? Vezes 10 a 6, porque eu estou pegando 150 e multiplicando por 10 a 6 quilômetros. Ou eu posso medir essa distância em minuto-luz. O que é minuto-luz? Minuto-luz é a distância que a luz percorre em 1 minuto, certo? Essa é a definição desse minuto-luz. Então, a distância do Sol até a Terra em minuto-luz é 8,33 minuto-luz, que é 8,33 vezes 10 a 0 minuto-luz. Vocês estão vendo que eu estou sempre escrevendo aqui em potência de 10, porque essa potência de 10 aqui, que seja essa aqui, ó, 1,5 vezes 10 a 8 km, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Esse 10 a 11, 10 a 8, 10 a 6, 10 a 9 é o que a gente chama de ordem de grandeza dessa quantidade, certo? Então, essa ordem de grandeza aqui, escrita aqui com 3 algarismos significativos, para quilômetro essa distância ela é da ordem de grandeza de 6, para metro é da ordem de grandeza de 9. Se eu escrever com uma casa aqui, 1,5, 1,5, 8,33, a ordem de grandeza fica sendo 0 para minuto-luz, 8 para quilômetro e 11 para metro. Então é importante a gente prestar atenção nessa ordem de grandeza, que ela indica, dá para a gente comparar de uma forma mais simples esses tipos de quantidade. Como que dá para a gente comparar? Por exemplo, aqui eu coloquei em minuto-luz a distância da Terra até o Sol. Dá 8,33 minuto-luz. Então é 8,33 vezes 10 a 0. Ela tem uma ordem de grandeza de 0. Aí eu peguei a distância da Terra até Alfa Centauro. Alfa Centauro é a segunda estrela mais próxima da Terra. A primeira é o Sol, depois é Alfa Centauro. A distância da Terra até Alfa Centauro é 4,3 ano-luz, que dá 2,2 vezes 10 a 6 minuto-luz. Então vocês estão vendo o seguinte, enquanto a distância da Terra até o Sol é de uma ordem de grandeza de 0, que é 8,33 vezes 10 a 0, a distância da Terra até Alfa Centauro é da ordem de grandeza de 6, ou é 6 ordens de magnitude maior do que a distância da Terra até o Sol. Então é importante a gente trabalhar esse tipo de situação de ordem de grandeza, principalmente essas potências de 10. E vocês estão vendo que eu estou escrevendo potência de 10 aqui em múltiplo de 3, 10 a 6, 10 a 9, porque em geral a gente escreve as quantidades com relação a esse tipo de potência de 10. Então eu vou colocar aqui as potências de 10 que a gente mais usa, só para vocês já irem acostumando, seria bom vocês já pegarem isso. Então aqui, ó, as potências de 10 em geral indicam a ordem de grandeza da quantidade em questão, foi isso que eu acabei de falar antes, agora no outro slide. Então olha só, como a gente escreve algumas potências de 10 em várias situações, a gente dá alguns nomes especiais para algumas delas. Então a gente coloca aqui a letrazinha Mzinho, a gente chama esse Mzinho de mili, e ele equivale a 10 a menos 3. Essa letra grega aqui, ó, que chama Mi ou Mu, MU, que escreve, essa letra grega aqui, Mi, a gente dá o nome de micro, isso aqui equivale a 10 a menos 6. Esse Nzinho a gente dá o nome de nano, isso aqui equivale a 10 a menos 9. Então já seria bom vocês pegarem uma tabelinha dessa e já ir olhando, porque tem alguns exercícios que usam esse tipo de nomenclatura. O Kzinho a gente chama de quilo, ou com QU aqui, pode escrever assim também. O Kzinho a gente chama de quilo, que é 10 a 3. O Mzão a gente chama de mega, que é 10 a 6. O Gzão a gente chama de giga, que é 10 a 9. Certo? Então só um outro exemplozinho aqui, por exemplo, para metro. Se eu pego aqui o mm é o milímetro, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Esse milímetro equivale a 0,001 metro, certo? Então escrever e escrever esse 0,001 metro é a mesma coisa. O micro vezes o metro é o micrômetro, esse micrômetro equivale a esse número aqui de metro, certo? O km, que é o quilômetro, equivale a 1000 metros. Então a ideia é essa, a gente substitui a potência de 10 por uma letra para simplificar a nossa notação ali. E agora eu queria fazer alguns exemplinhos, principalmente com relação à conversão de unidade e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, principalmente com relação a algumas fórmulas ou algumas equações. Então vamos lá, peguei aqui unidade, né? Então eu vou falar aqui de unidades e conversões. Então qual que é a tática? A tática é a seguinte, eu tenho aqui, ó, eu vou fazer alguns exemplos para ver se vocês pegam a ideia, do fator de conversão. Então olha só, eu quero transformar 1,16 hora em segundo. Então eu escrevi aqui, ó, 1,16 hora, certo? Só reescrevi. 1,16 hora é o quê? 1,16 vezes 1 hora. Daqui para cá eu não fiz nada, eu só reescrevi 1,16h, que H aqui é o símbolo que eu estou usando para hora, é igual a 1,16 vezes 1 hora. Não fiz nada demais. Agora eu vou reescrever esse aqui. Esse aqui é tudo uma igualdade só. Olha só, 1,16 hora é igual a 1,16 vezes 1 hora, que é igual a 1,16 vezes 1 hora, vezes 1 segundo sobre 1 segundo. O que eu fiz aqui nessa passagem? Eu simplesmente multipliquei por 1, porque 1 segundo dividido por 1 segundo é 1.
E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, olha só, eu tenho que 1,16, aqui ó, 1,16 vezes 1 hora é igual a 1,16 vezes 1 hora vezes 1 segundo por 1 segundo, certo? Aí agora eu vou fazer uma coisa esperta, eu vou pegar esse 1 segundo aqui, vou passar ele dividindo aqui, eu só vou mudar de lugar aqui, ó. Como aqui está tudo multiplicando, eu posso pegar esse 1 segundo aqui e passar ele aqui para debaixo de 1 hora. Então vai ficar 1,16 vezes 1 hora dividido por 1 segundo vezes 1 segundo, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse fator aqui agora, que está aqui nessa fração, 1 hora dividido por 1 segundo, é o que a gente chama de fator de conversão. Esse fator de conversão, você, sei lá, você coloca no Google lá quanto que é 1 hora em segundo, vai dar esses 3.600, certo? Então agora eu tenho aqui, ó, eu tenho que 1,16 vezes 1 hora dividido por 1 segundo vezes 1 segundo é 1,16 vezes 3.600. Por que é 3.600? Porque em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Então é 1,16 vezes 3.600 vezes 1 segundo. Se eu multiplicar isso aqui tudo, vai me dar 4.176 segundos. Então 1,16 hora tem 4.176 segundos. A ideia é essa. Qual que é a parte importante aqui? A gente entender esse fator de conversão aqui, ó. 1 hora dividido por 1 segundo. Vou fazer mais um, ó. 3 metros em jarda. Vocês estão fazendo aí, né? Ó, vocês têm que fazer isso aí, hein? 3 metros em jarda. Então 3 metros em jarda eu tenho aqui, ó, 3 metros. Isso aqui é tudo uma igualdade só. 3 metros é igual ao quê? É 3 vezes 1 metro, certo? Não fiz nada demais. 3 vezes 1 metro. Só que 3 vezes 1 metro é igual a 3 vezes 1 metro vezes uma jarda dividido por uma jarda. Então agora eu vou pegar essa jarda e vou passar para debaixo de 1 metro. Então vai ficar 3 vezes 1 metro por uma jarda vezes uma jarda. Agora esse fator aqui é o fator de conversão. Se eu colocar lá no Google, 1 metro é quantas jardas? 1 metro é 1,09 jarda. Então olha só, eu tenho que 3 vezes 1,09 vezes uma jarda, que dá 3,27 jarda. Então 3 metros é 3,27 jardas. Claro que aqui está aproximado aqui, eu fiz uma aproximação aqui, certo? E agora vamos transformar aqui quilômetro por hora em metro por segundo. De novo, eu vou voltar nesse segundo aqui, ó. O importante aqui é esse fator de conversão. Ó. Se eu souber esse fator de conversão, eu consigo transformar minha unidade. Eu consigo converter minha unidade, certo? Agora vamos lá, quilômetro por hora para metro por segundo. Então olha só, é tudo uma igualdade só. Vocês estão vendo que eu só estou fazendo um joguinho algébrico aqui, utilizando esse fator de conversão. 1 km por hora é o quê? É 1 km por hora vezes 1 metro por segundo dividido por 1 metro por segundo, que esse termo aqui é igual a 1. Então eu só multipliquei alguma coisa por 1. Multiplicar por 1 é o fator neutro. Então, olha só, 1 km por hora vezes 1 metro por segundo dividido por 1 metro por segundo. Eu vou passar esse 1 metro por segundo dividido aqui eu vou fazer 1 km por hora dividido por 1 metro por segundo. Só passei esse termo aqui para de baixo para cá. Nessa passagem aqui eu fiz isso. Eu passei 1 metro por segundo cá para de baixo. Agora, olha só, eu vou reescrever esse parênteses. Vou reescrever esse parênteses assim, ó. 1 km por hora, 1 km por hora. 1 metro por segundo, como está aqui no denominador, vai ficar aqui, ó. O metro está embaixo, o segundo está em cima, porque está no denominador, certo? E isso aqui vezes 1 metro por segundo, tá aqui. Só reescrevi esse parênteses. A passagem daqui de onde está o mouse para cá, eu só reescrevi o parênteses. Agora, olha só, eu tenho aqui, ó, 1 km por hora, 1 segundo por metro, certo? Então, olha só, 1 km por hora vezes 1 segundo por metro. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse metro para debaixo do quilômetro, vou passar essa hora para debaixo do segundo. Só isso que eu estou fazendo. Então, aqui ficou 1 km por metro vezes 1 segundo por hora. Quanto que é 1 km por metro? 1 km por metro é 1.000, certo? Por quê? Porque 1 km equivale a 1.000 metros. Então, 1 km por metro é 1.000. E quanto que é 1 segundo por hora? É o inverso de 1 hora por segundo. 1 hora por segundo é 3.600, que é o que está aqui na primeira linha. Então, ficou 1.000 vezes 1 sobre 3.600, que vai dar 1 dividido por 3,6. Então, o fator de conversão aqui vai se tornar esse camarada aqui. Deu para pegar a ideia? A ideia é eu faço esse joguinho com unidades, eu faço essa multiplicação por 1, passo uma parte dessa unidade para debaixo da outra e aí eu utilizo o fator de conversão. A ideia é essa. Qualquer coisa vocês me perguntem, mas só que a proposta é essa. Qualquer coisa vocês me perguntem lá no grupo ou vocês mandam e-mail que dá para responder. Mas a ideia é essa. Tentem fazer algumas conversões e comparar com o que está no Google, que isso vai acabar sendo importante para vocês. Beleza? Então vocês fizeram a conta aí, hein? Ó, vocês vão estar aqui, né? Como é que é? Vocês vão estar aqui, eu acho, ou aqui, eu nunca sei. Mas faz aí, hein? Tem que fazer aí agora, hein? Então, beleza. Então, já fizemos isso aí. Vamos passar para o outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte. Dado uma certa fórmula, como que a gente encontra a unidade de um termo na equação? Então, eu estou dando algumas informações aqui. Essa parte que é informação, vocês têm que acreditar. Vocês vão acreditar, ó, isso aqui está correto. Então, quando eu colocar entre colchete, é a unidade,
certo? Então, por exemplo, a unidade dessa letra F, que vai ser força, a unidade da força é Newton. E Newton, eu estou contando para vocês que é quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Massa vezes aceleração. Então, Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é esse camarada. A unidade de massa, esse Mzinho aqui é massa, não é metro. Por isso que ele está em colchete aqui, ó. A unidade de massa é quilograma. A unidade desse R é metro, porque esse R é a distância. E eu estou dando essa lei de força aqui. Ó. Essa lei de força é F, essa aqui é a lei de força gravitacional. F é igual a menos Gzão M1, M2 por R2. A pergunta é, encontra a unidade desse Gzão. Olha só, se isso aqui é uma igualdade, desse lado esquerdo da equação, a unidade tem que ser a mesma desse lado direito inteira, certo? Então como é que a gente faz? Olha só, a unidade de F tem que ser igual à unidade desse lado direito inteira. A unidade desse lado direito inteiro é o quê? É a unidade de Gzão vezes a unidade de M1 vezes a unidade de M2 dividido pela unidade de R ao quadrado. Então agora é só reescrever isso aqui. Qual que é a unidade de F? A unidade de F é esse camarada aqui, quilograma metro por segundo ao quadrado. A unidade de Gzão é o que eu quero descobrir. E agora eu só reescrevi as unidades aqui, ó. A unidade de M1 é quilograma, a unidade de M2 é quilograma, a unidade de R ao quadrado é M ao quadrado. E agora eu só vou reescrever essa parte aqui, ó. A setinha está aqui, ó, quilograma metro por segundo ao quadrado, menos G, e aqui ficou igual, só que eu cortei esse quilograma, eu cortei com esse quilograma. Agora, se eu passar esse metro ao quadrado aqui, multiplicando, e se eu passar esse quilograma dividindo, eu vou ter a unidade de G. A unidade de G é dada por esse camarada aqui, ó, é metro ao cubo, dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, essa ideia de pegar essas unidades, isso aqui é muito importante. A gente chama isso aqui de análise dimensional e isso auxilia a gente, inclusive, a resolver exercício. Então, tentem voltar, dá um pause agora e tentem fazer essa conta aqui. Ó. Tentem encontrar a unidade de Gzão. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem encontrar a unidade de algumas quantidades. Mas só que tentem pausar aí e tentar fazer essa continha para encontrar essa unidade de Gzão. É bom que vocês conferem se você errei aqui. Depois vocês conferem no Google, por exemplo. E aí tem um último exemplo que eu queria fazer. É como utilizar essa análise dimensional ou essa análise de dimensão de unidades para verificar a sua resposta correta. Então, olha só, a informação que eu estou dando é essa aqui. Não vou ficar repetindo tudo aqui, não. Eu dei várias unidades aqui. Eu dei unidade de força, de massa, de x, que é posição, dei unidade de velocidade, dei unidade de aceleração e de tempo. Eu dei todas essas unidades. Eu quero que vocês confiram o seguinte. Confira se essa equação aqui está correta. Pelo menos se dimensionalmente, ou seja, se a unidade dessa equação aqui está correta, certo? Como que a gente faz? Olha só, essa equação aqui tem x, tem v, tem t, tem a e tem t, certo? Então vou reescrever aqui, ó, a unidade x é m. A unidade x é m, não é massa, né? M que é metro. Então a unidade x é metro, a unidade x0 é metro, a unidade v é metro por segundo, a unidade t é segundo. Meio não tem unidade, então eu esqueço dele. Eu só estou fazendo análise dimensional. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. A unidade de tempo ao quadrado é segundo ao quadrado. Então aqui eu vou cancelar segundo com segundo, vou cancelar segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Eu estou vendo que metro é igual a metro. Metro é igual a metro, então pelo menos dimensionalmente, essa equação aqui está correta. Pode até ter algum erro, por exemplo, alguém pode esquecer desse meio, mas isso dá um indício que a equação está correta, porque dimensionalmente ela está correta. Aí agora vamos fazer uma que está errada, para vocês verem que vai dar errado. Vamos conferir essa equação aqui, ó. F vezes x é igual a meio vezes mv. Em unidade, isso aqui fica o quê? Qual que é a unidade de F? É quilograma metro por segundo ao quadrado. Qual que é a unidade x? A unidade x é metro. Então, só reescrever esse lado esquerdo aqui embaixo. Em unidades, está escrito aqui. Qual que é a unidade do lado direito? É massa, que é quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Só que olha só, quando eu multiplicar metro por metro aqui, vai ficar quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, seria igual a quilograma metro por segundo. Então a unidade aqui está errada. Se a unidade está errada, com certeza essa equação aqui está errada. Está faltando alguma coisa nessa equação. Então, fazer essa análise dimensional é importante para a gente até verificar se alguma resposta nossa está correta. Então, tentem dar uma pensada, tentem dar uma refletida sobre isso, certo? E tentem refazer esse slide aqui todo, passo a passo, para vocês entenderem direitinho. Então, continuando aqui, eu queria ter feito esses dois exemplos. Então, só para concluir, que esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu queria. Então, olha só, tentem entender o conceito com relação à mudança de unidades. Qual que é o conceito? O conceito é, dada uma quantidade física, aqui falta um espaço, né? Dada uma quantidade física que queremos medir, nós podemos utilizar réguas diferentes.
E a relação entre essas réguas é o que nos torna a conversão, é o que nos retorna a conversão de unidades. Estou repetindo aqui, ó, dado uma quantidade física que queremos medir, nós podemos utilizar réguas diferentes. E a relação entre essas réguas é o que nos retorna a conversão de unidades, certo? Que é aquele fator de conversão. Nós podemos utilizar o que chamamos de análise dimensional para nos auxiliar a encontrar unidades de parâmetros constantes ou outras quantidades físicas. E a ordem de grandeza ela nos indica, em escala, por exemplo, de potência de 10, diferenças no tamanho relativo de uma determinada grandeza, que foi o que eu mostrei, por exemplo, a distância da Terra até o Sol e a distância da Terra até Alfa Centauro, que dá uma diferença de 6 ordens de grandeza quando a gente trabalha em minuto-luz, nessa unidade minuto-luz. Então a ideia era essa desse slide, tem umas continhas para fazer, vocês têm que pegar essas continhas para fazer, já pega e já tenta fazer essas continhas. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, fiquem bem, falou, tchau!